Olá, eu sou a Duda Ruiz, você está no canal Escrito à Mão. Vou te convidar para ficar com a gente, já clicando em inscrever-se. Seleciona a opção todas para você receber as nossas notificações e assistir a todos os nossos vídeos, que são vídeos curtinhos, sempre com bastante objetividade e sempre são feitos com muito carinho para abençoar a sua vida. Eu queria dividir uma palavra com vocês que está ardendo no meu coração e na verdade, eu estava fazendo uma outra coisa aqui e o Espírito Santo está me direcionando para falar com vocês. Eu estava aqui nos meus afazeres, fazendo outras coisas, mas o Espírito Santo me impulsionando a sentar aqui e conversar com vocês um pouquinho. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o capítulo é o 4, os versículos são os versículos de 35 a 41, quando Jesus acalma uma tempestade. Eu vou ler com vocês rapidinho, porque é um texto curto, tá? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: "Vamos passar para outra margem." E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?" E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalme-se, fique quieto." O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: "Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé?" E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes desse texto. Jesus fala assim: nós vamos passar para outra margem. E quando Jesus fala, nós vamos passar para outra margem, ele realmente significa isso. Ele realmente quer dizer isso. Nós vamos passar para outra margem. E não havia por que duvidar do que Jesus havia dito. Se ele havia dito que eles iriam para outra margem, eles iriam. Eles chegariam, isso significa que eles chegariam do outro lado. Mas os discípulos, diante da tempestade, do vento que se levantou, eles perderam de vista a palavra de Jesus, perderam de vista a promessa de Jesus, ou o comando de Jesus. Eles perderam de vista a afirmação de que eles chegariam ao outro lado. Eu quero te dizer que Jesus, ele tem uma palavra a respeito da sua vida. E as tempestades podem te fazer perder de vista o que Jesus falou a respeito de você. Mas isso só vai acontecer se você olhar para elas com olhos temerosos, como o Senhor disse aqui. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé depois de terem visto tantos milagres, de terem visto tantas coisas acontecerem, tantas curas, pessoas sendo libertas? Como é que eles ainda não tinham fé? E nós, quantas vezes nós não temos fé? Nós não colocamos fé naquilo que o Senhor disse. E se o Senhor disse que nós vamos para a outra margem, é porque nós vamos. Nada poderá bater o nosso barco ou afundar o nosso barco. Ainda que as tempestades se levantem, que o mar fique revolto, o Senhor está nele. O Senhor está na sua vida. E essa é a garantia de que o seu barco não vai afundar e que você realmente vai chegar aonde Deus te falou que você vai chegar. Jesus é o Senhor, até mesmo das tempestades. Ele diz para o mar, ele repreende o vento e diz ao mar: "Acalme-se, fique quieto." Deixa eu te falar uma coisa. Assim que você tiver aprendido o que o Senhor quer que você aprenda na tempestade que você está vivendo, o Senhor vai dizer para o mar: "Acalme-se, fique quieto."
Você já cumpriu o seu propósito. Por que eu estou falando isso? Porque não tem tempestade na nossa vida que não tenha um propósito. O Senhor não vai permitir que nenhuma tempestade, que nada aconteça a você, sem que haja um propósito, sem que haja algo para ser aprendido, ou até mesmo provado. E a Bíblia nos fala que não há provação que nós não possamos suportar. Olha, 1 Coríntios 10:13 diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então, nenhuma tempestade, nenhuma situação vai vir para você sem que você seja capaz de suportar, sem que você possa vencê-la. Mas vai depender somente da maneira como você olha para a tempestade. As ondas estão batendo no seu barco, as águas estão entrando. Parece que o mestre não está se importando. E aí você pensa que Jesus está dormindo, sem se importar. Jesus não é pego de surpresa. Jesus sabia exatamente como seria a travessia. A palavra de Jesus aqui, vamos passar para outra margem, é praticamente um aviso. Quando Jesus faz essa afirmação, vai tanta coisa embutida nela. Vamos passar para outra margem. Não temam o que possa acontecer. Vamos passar para outra margem. No trajeto poderá haver tempestades, mas nós vamos chegar lá. Vamos passar para outra margem. Confiem, creiam em mim. Nós vamos passar para outra margem. Eu sou convosco. Eu estou no barco. Eu sou o Senhor. Nós vamos passar para outra margem. Se os discípulos tivessem mantido essa frase em mente o tempo todo, eles jamais teriam se desesperado, eles jamais teriam duvidado. Eles jamais teriam duvidado do amor de Jesus. Quando eles perguntam, o Senhor não se importa? E estão achando que Jesus não se importa, que a ponto dele adormecer e não se importar, que eles perecessem. Mas não era nada daquilo, porque Jesus já havia avisado de antemão. Jesus falou no começo, na partida, no momento da saída, Jesus disse: nós vamos passar para o outro lado, para outra margem. Mas eles não entenderam. Eles não entenderam o que Jesus estava realmente querendo dizer. Fiquem firmes, sigam adiante. Eu estou no barco e nós vamos chegar lá. E aí Jesus repreende o vento, olha para o mar e diz: acalme-se, fique quieto. Fique quieto. No momento certo, o Senhor vai dizer: fique quieto. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o nosso Senhor. E Ele está no nosso barco. Ele está com a gente. Ele está com você. Não temas. Não temas. Lembra-se da afirmativa do Senhor. Lembra-se do que o Senhor te prometeu. Lembra-se do que Ele disse antes da sua saída. Vamos passar para outra margem. Vamos passar para outra margem pode significar muitas coisas na sua vida. Pode significar uma mudança de um ciclo, pode significar uma conquista, pode significar a vontade de Deus se cumprindo, o seu ministério, o seu chamado. Talvez seja o momento, seja a hora de passar para outra margem. Mas vá crendo que o Senhor está com você. E Ele sabe de todas as coisas. Ele acalma o mar. Somente creia, não se desespere. Em meio à tempestade, Jesus dormia, enquanto os discípulos se desesperavam. Jesus dormia
porque Ele é o Senhor dos ventos, o Senhor dos mares, das tempestades. E se os discípulos tivessem essa consciência de que o Senhor estava no barco com eles, eles não teriam se desesperado. Que nós sejamos cada dia mais conscientes da presença do Senhor Jesus no nosso barco, na nossa jornada, na nossa caminhada, sabendo que Ele controla os mares, que Ele cuida de nós. Fica comigo mais um pouquinho, eu vou fazer aqui a minha arte sobre esse texto. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, tanto quanto Ele falou ao meu. Estou te esperando nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, vou deixar os links, tá bom? Entra também no nosso site www.aminhabiblialinda.com.br. Lá a gente tem o nosso blog, a gente tem os gratuitos para você fazer download, a gente tem a nossa história, tem algumas inspirações, algumas fotos, vídeos para te inspirar. Nós temos alguns desafios lá e a nossa lojinha, onde você encontra os nossos kits e também os nossos estudos sobre Apocalipse. Deus abençoe você. Beijo, beijo.